Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo e na força de vosso Espírito, em vosso nome, orando pela cura, pela libertação de todos os seres humanos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo a morte é derrotada para sempre. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé pela cura de todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidades. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo todos sejam curados fisicamente e sejam curados interiormente, e vejam novas todas as coisas. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, e estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo João, na qual nós vimos o diálogo de nosso Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, começando para nascer do alto, Jesus falando para Nicodemos nascer do alto. É renascer na força do Espírito do Senhor nosso Deus. E a lógica hoje é no santo batismo, que todos nós somos ungidos, somos consagrados e nascemos do alto, na força do Espírito do Senhor nosso Deus.
E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, já terminando a conversa de Jesus com Nicodemos, na qual nós vimos o amor infinito de Deus por toda a humanidade, nós vimos metáforas que resumem toda a Sagrada Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, que a lógica é o amor infinito de Deus por todos os seres humanos. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos vendo, aquele que vem do alto está acima de todos. Quem vem do alto? O nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o pão da vida, a luz do mundo, a ressurreição e a vida. Ele que é o Deus Salvador, é Deus que se fez humano. E aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós vemos que temos que falar das coisas de Deus, porque aquele que vem do alto fala das coisas do alto. Mas o que está na terra fala do que é terreno. Filosoficamente falando, aquele que vem do alto fala das coisas do alto, das coisas do inteligível. Metafisicamente falando, das coisas para além da física, que ele é o Salvador, o Cristo Senhor. Ele veio do céu e está acima de todos. Ele que criou todas as coisas, todo o cosmo, criou todo o universo com amor infinito. E ele se fez humano e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas encontramos esta perícope que ninguém aceita o seu testemunho. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é para todos se converterem, para todos nós se converter e aceitar o seu testemunho, e testemunhar como ele, testemunhar como Cristo Senhor. Que assim, aceitando o seu testemunho, vemos que Deus é verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Misericordiosíssimo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que Deus, o Todo-Poderoso, dá o Espírito sem medida. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, que o Espírito, o vosso Espírito, vem sem medida. Encontramos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma teologia trinitária no Santo Evangelho de hoje. Uma teologia trinitária, como João nos apresenta, falando, aquele que vem do alto é o Filho. O Pai que o enviou, o Filho. E o Pai dá o Espírito sem medida. Já encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas em uma só pessoa. O Espírito sem medida é o Espírito do Pai, para que todos nós estejamos na força de vosso Espírito. Que Ele nos ama com amor infinito. Deus se fez humano e entregou tudo nas mãos do seu Filho. E que todos acreditem, que quem acredita, quem crê, possui a vida eterna. Como bem sabemos que a vida eterna começa aqui, agora. A vida eterna é permanecer em Deus, é fazer a vontade de Deus. Que todos os seres humanos permaneçam em Deus e façam a vontade de Deus. Mas existem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, as pessoas que rejeitam o Filho. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida, não tem a vida.
como está escrito, que a ira de Deus permanece sobre ele. Que quem rejeita o Filho não tem amor e caridade, não ama o próximo. Cuidado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos se convertendo, fazendo penitência e mudando de vida. Que aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, psicologicamente falando, a psicologia central no Evangelho segundo João é o amor e a caridade, é crer. Vontade de Deus, é curado fisicamente, é curado interiormente e tem a vida eternamente em Cristo Senhor. Que a vida eterna começa aqui, agora. A vida eterna é permanecer. Nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida. Ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria. Vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. Ó Rainha de misericórdia, ampare, ilumine e guie todos os pastores de toda a Igreja no Brasil reunidos em vossa cidade de Aparecida, que eles estejam na força do Espírito do Senhor nosso Deus e sejam uma igreja em saída, indo ao encontro de todas as pessoas. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creiamos, tenhamos fé,
permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo.